Conversar hoje, a gente mudar um pouco de assunto, né? Nas últimas 2 semanas, a gente conversou basicamente sobre o chamado período do milagre, né? Que é o período que vai de 68 até 73, 67, 68 até 73. E a gente fez 3 aulas sobre isso, né? 2 sobre o milagre em si. E na semana passada eu deixei 2 vídeos gravados sobre alguns aspectos do milagre. A questão agrícola, né, que não vai se restringir ao milagre. Né, essa modernização agrícola é uma coisa que se inicia, né, mas os resultados principais dessa modernização vão acontecer na década de 70, nesses anos que a gente está com essa via agora, e na década de 80. Né. E o outro tema é um tema politicamente importante durante o milagre, que foi, no final do milagre, que foi a questão da distribuição de renda. Teve aí uma repercussão muito grande, os dados sobre distribuição de renda, não só uma discussão sobre a interpretação desses dados, de por que teria acontecido aquilo, como vamos dizer assim, essa questão da distribuição serviu, de certa forma, para a oposição ao regime militar, vai ser bem usado pela oposição ao regime militar nesse sentido. E na aula de hoje, então, o que eu queria conversar com vocês era começar o período que vem a seguir, né? Que é o período de um outro governo, né? O governo Geisel, ainda dentro da ditadura militar. O Geisel vai assumir, então, e vai ter como seu ministro da Fazenda o Mário Henrique Simonsen, e seu ministro do Planejamento, esse se mantém da época do milagre, né, do final do milagre, que é o João Paulo dos Reis Veloso, que continua, então, ministro do Planejamento durante o governo Geisel. E é basicamente o que eu, na aula de hoje, eu queria, nessas 2 aulas que a gente vai tratar aí do governo Geisel, que a gente costuma dar aí de período do segundo PND, né? O segundo PND, então, vai ser o plano que o João Paulo, que é o ministro do Planejamento, né, ele leva a público em 74 ainda, e muitos desses planos, né, eles acabam ficando muito nas gavetas, esses PNDs, esses planos enfim, só algumas pessoas olham com mais calma. Né? Mas esse segundo PND, ele ganha muita fama, né? Por isso que a gente dá o nome de segundo PND, o período, como a gente deu o PAEG lá no início, porque é um plano que tem alguma coisa, vamos dizer assim, interessante. O que é interessante aqui no segundo PND é tentar explicar uma espécie de qual vai ser a estratégia brasileira de enfrentamento da crise do petróleo. Né? Então, no segundo PND está um pouco os planos, os projetos, uma série de iniciativas que o Brasil vai usar para fazer frente, então, à crise do petróleo. E era isso que eu queria um pouco conversar com vocês, em especial na aula de hoje. Né? Mais do que acompanhar, vamos dizer assim, a política econômica de todo o período aí, desses 5 anos, né, que vai aí de 74, 73 até 79, né, 74, 79, mais do que olhar, vamos dizer assim, as questões mais de política econômica, que a gente talvez deixe para a próxima aula, olhar essa decisão e a controvérsia que vai ter em torno dessa decisão de como o Brasil resolveu, né, o governo brasileiro resolveu fazer o enfrentamento do petróleo. Né? Deixa eu apresentar, botar a lâmina aqui. Cadê minha lâmina aqui? Ô, droga. Achei.
Então, essa é a temática um pouco da nossa aula, né? Ver qual que foi a estratégia que está, vamos dizer assim, consolidada nesse segundo PND para se enfrentar o choque do petróleo, né? Só para a gente retomar, a situação da economia brasileira, já antes do próprio choque do petróleo, ela era merecedora de um certo cuidado, né? Existiam o que várias pessoas chamavam de os problemas de um crescimento acelerado. A gente vinha de um período, então, a gente estava no auge desse crescimento acelerado, 73, o ano 73 é o ano de maior crescimento, provavelmente, né, da época que a gente tem de PIB, de cálculos efetivos do PIB, é o maior que tem, né? E esse crescimento acelerado, ele, para muitos analistas, ele trazia problemas. A gente conversou sobre isso, inclusive na questão distributiva, né? Para alguns autores, o que está acontecendo nessa questão distributiva é justamente um desses frutos malignos, vamos dizer assim, de um crescimento acelerado, né? Você tem um crescimento de demanda no mercado de trabalho por mão de obra mais qualificada e, vamos dizer assim, no mercado de fatores por capital, né? Esse crescimento mais acelerado do capital e da mão de obra qualificada em relação à oferta, né, desses elementos faz com que a renda desses setores eles aumentem. Na verdade, a renda, a gente viu, a renda de todo mundo está aumentando nesse período, mas a renda desse grupo populacional cresce muito mais do que a dos outros, né? Então, isso que gera o problema distributivo que a gente viu, né? Que você não conseguiu, no fundo, coordenar no mercado de trabalho o crescimento da demanda, da oferta, em vários subsegmentos aí, num deles, por exemplo, a questão da qualificação da mão de obra. E isso mostra, vamos dizer assim, uma tônica do milagre, né? Uma característica do milagre, que, além de um crescimento bastante acelerado, você tem uma certa desproporção entre os setores, né? Tudo cresce muito, né? Mas quando você começa a olhar cada setor, eles crescem de maneira muito desequilibrada, né? Você tem setores crescendo muito mais rápido do que outros. Você imaginar que existe, talvez, alguma necessidade, existem relações entre esses setores, né, intersetoriais e intrasetoriais, né? Quando você olha uma matriz produtiva, né, que você vê essas relações entre os setores, uma matriz de insumo-produto, que a gente costuma chamar, e você começa a perceber que esse crescimento desajustado dessa forma, ele te gera o que a gente chama aí de estrangulamentos setoriais, ou seja, você tem setores que têm uma demanda muito forte sobre ele e a oferta não reage, né? Então você vai ter, para muita gente, um crescimento muito forte da demanda, por exemplo, por alguns alimentos, né? E mesmo que tenha havido a modernização agrícola, etc., o aumento da produtividade, ou esse aumento da produtividade não chega naquele alimento, ou se chega até, inclusive, de uma maneira inferior à demanda que você tem naquele período, né? Então, você tem em vários setores essa desproporção, esses estrangulamentos setoriais que te dão uma série de problemas, né? A própria ideia estruturalista de inflação, ela vai te dizer que são esses estrangulamentos setoriais que explicam uma certa aceleração da inflação. Mesmo que no período a gente não tenha visto essa aceleração da inflação, e a gente conversou sobre isso, né? Disse que essa não aceleração inflacionária, ela passa muito por um forte controle da inflação, do controle dos preços praticado pelo governo, né? Um certo tabelamento, vamos dizer assim, aqui, de preços. Então, esses aumentos muitas vezes não se refletiram, esses problemas não se refletiram nos índices de inflação, né? Então, esses desequilíbrios são uma característica importante e te leva, né, a inflação. É óbvio que a inflação, o próprio excesso de demanda, o próprio crescimento a 7%, 8%, 9%,
deve te dar problemas, né, de inflacionários, mas uma parte desses crescimentos, desses problemas inflacionários também, muito provavelmente, se dá em função desse desequilíbrio setorial que faz ter carência, vamos dizer assim, de alimentos, ter carência, sei lá, de arroz, vamos dizer assim, ou de outros produtos, certo? Quer dizer, então, dados esses desequilíbrios, certo? Muitos autores, certo? Muitos analistas já naquele momento sugeriam, vamos dizer assim, ou imaginavam que você não poderia permanecer por muito mais tempo nesse ritmo de crescimento, fazia-se necessário ou acabaria acontecendo uma redução desse crescimento tão acelerado e uma reorganização desse crescimento de modo a ele ser mais harmonioso, mas para isso talvez num ritmo mais lento. Né? A mesma coisa do lado externo. Né? Existe um crescimento, apesar de último ano houve um crescimento forte das exportações que compensou, mas a tendência é existir um crescimento das importações superior ao crescimento das exportações, principalmente no período mais final do milagre, por conta da necessidade de importar determinados produtos, tanto matérias-primas como bens industriais, bens de capital, né? Então, você precisa de bens de capital cada vez mais, né? Você tem um aumento da produção desses aqui dentro, mas ele não é compatível, de novo, com a demanda, então você vai em direção a importações. Né? Você vai, por exemplo, a base energética do Brasil nessa época ainda é o petróleo, certo? Então, é um outro produto que você vai aumentando cada vez mais as importações. Né? Então, você olha o coeficiente de dependência que o Brasil tem de importação para certos setores, para certos produtos industriais, está crescendo, certo? Quer dizer, então eu tenho aí uma necessidade premente de importações, por um lado, né? E por outro lado, um outro aspecto importante é o crescimento da dívida e das despesas associadas à dívida na balança de serviços. Então, o que outros analistas vão fazer, e esses analistas, inclusive, têm uma certa concordância com o governo, de que há no Brasil, durante o final do milagre, principalmente, um crescimento dessa dependência externa brasileira, né? E o Brasil se torna meio vulnerável a choques externos, seja choques de crédito, seja choques de oferta de produtos, de preços, ou seja, choque do petróleo, como a gente vai ver daqui a pouco. Né? Então, para vários desses analistas, eu até deixei um texto para vocês, né, que é os limites do possível, é isso que eles estão dizendo. Certo? Você está no limite do possível, certo? Quer dizer, você está ali crescendo e não dá mais, certo? Você pode até tentar, assim, nesse caso do lado externo, aumentar ainda mais as exportações, aumentar o endividamento externo. Né? Para isso, precisaria desvalorizar o câmbio. Certo? Desvalorizar o câmbio pode ter um efeito inflacionário complicado, elevar a dívida externa, né, pode também ter um efeito complicado no longo prazo. Desvalorizar o câmbio pode ter um outro efeito que a gente vai discutir daqui a pouco, né, dado que a dívida externa não está redeada, ou seja, as pessoas que devem podem ter problemas com essa desvalorização de câmbio. Né? Ou então uma outra solução, que é a solução para muita gente, é que eu deveria reduzir as importações, para isso também poderia ser desvalorização, mas o que muita gente efetivamente sugere é que eu devo novamente diminuir o ritmo de crescimento econômico, para diminuir as importações, para reequilibrar esse lado externo. Né? Então, para essas pessoas dizendo que a gente estava no limite do possível, né, o ajuste aqui seria uma certa diminuição do ritmo de crescimento econômico, que ou você faz isso ou ela vai acontecer meio que na marra, né, por conta desses problemas externos que podem aparecer. Né? Então, o que eu estou chamando a atenção é que, independente de qualquer cenário externo mais complicado, você tem um cenário interno que é de um crescimento que, vamos dizer assim, é muito forte, muito alto,
mas que tem certos problemas, e a recomendação de muita gente é botar um pouco o pé no freio, né, para diminuir problemas de balanço de pagamentos, para evitar questões inflacionárias mais sérias, etc. Né? E é esse o cenário, vamos dizer assim, que a gente tem na transição, então, entre os governos, o governo Médici e o governo Geisel, né? Essa ideia de que o crescimento econômico do milagre acabou por gerar pressões inflacionárias, de balança comercial, de balanço de pagamentos, talvez, que talvez devam ser um pouco cuidados. Né? O próprio governo tem uma certa ideia de que, né, esse crescimento externo, ele sabe disso. Né? A própria opinião que o próprio governo tem sobre a questão da distribuição de renda mostra um pouco essa ideia dos males de um crescimento extremamente acelerado, e principalmente sem que a proporção entre as ofertas e as demandas, vamos dizer assim, se equilibre. Então, nessa transição do governo Médici para o governo Geisel, você vem, né, o Geisel começa, senta na cadeira da presidência, né, o Médici sai, né, e deixa o Brasil crescendo enormemente, certo? O que é uma enorme pressão política sobre o Geisel. Né? Você olha, o teu antecessor deixou a economia crescendo 13% ao ano, e você olha, teus principais assessores estão dizendo para você pisar no freio. Né? Isso não é exatamente a coisa mais agradável que o presidente quer ouvir naquele momento, não. Ainda mais quando o antecessor não é exatamente o melhor amigo dele. Né? Então tem aí uma discussão, né, entre os cientistas políticos, de que essa transição do Geisel para o Médici não foi uma transição tranquila. Né? O Médici é de uma determinada linha, vamos dizer assim, dos militares, a chamada linha dura, né, que não gosta, vamos dizer assim, dessa transição para o Geisel, que é de uma linha, vamos dizer assim, castelista, de uma linha, enfim, do grupo da Sorbonne, dos militares, mas que é uma linha diferente dessa linha dura, né? E essa linha diferente, ela tem uma pretensão política de devolver o poder aos civis, não imediatamente, mas num prazo relativamente curto, aí de 10 anos, 15 anos, né? Fazer uma transição de volta à sociedade civil de maneira lenta e gradual, certo? Lenta, gradual, segura, como eles diziam, né? Enquanto que o grupo do Médici achava que não estava na hora de começar essa transição, que era preciso mais tempo, vamos dizer assim, para fazer esse repasse, mais operações de limpeza, vamos dizer assim. Né? Então, eles não concordavam muito. Então, o Geisel não é o substituto da vontade do Médici. Né? Daí a gente percebe que tem briga ali nos quartéis, tem uma discussão complicada. Então, o grupo do Médici é um grupo que não vê com bons olhos, né? E segundo vários analistas, não o Médici em si, talvez, mas esse grupo ele tenta, de alguma forma, desestabilizar o grupo do Geisel, e em alguns momentos tenta até fazer um emparedamento, como eles chamavam, dar uma espécie de golpe dentro do golpe. Tem uma famosa história sobre Frota, não é o mesmo Frota atual, né? Quer dizer, é o Frota ministro da Guerra, ou das Forças Armadas, enfim, da época do Geisel, que é da turma do Médici, que, segundo alguns analistas, como o livro que eu falei para vocês, certo? Do Hélio Gaspari, né? Ele que usa muito essa ideia de duas facções, e o livro começa justamente com essa tentativa do general Frota destituir o Geisel da presidência da República. Então a situação não é tranquila nessa troca de presidentes, né? Então essa coisa de pisar no freio, certo, para o Geisel não é só uma questão meio sacanagem e tal, mas por que comigo, eu que tenho que diminuir, mas uma questão também política, certo? Quer dizer, né, vai ter um grupo político forte contra o Geisel, certo? Quer dizer, que se o Geisel diminuir muito o ritmo de crescimento, eles dizem, olha, na minha época não era bem assim, a gente continua a mandar, a gente conseguia botar essa economia crescendo
sem problemas, certo? Quer dizer, se você quiser, a gente volta aí e mantém essa economia crescendo. Né? Então, você tem uma oposição dentro das Forças Armadas, vamos dizer assim, que, no fundo, dificulta muito a opção do Geisel por um pé no freio, aí, como talvez alguns analistas naquele momento diziam. E fora isso, sabe, quer dizer, tem a oposição, né, que mudou de figura, não vou dizer que cresceu, mas que mudou de figura, né, uma oposição talvez mais pacífica agora, mas uma posição complicada, certo? Quer dizer, né, que está, como eu disse nas aulas anteriores, está questionando, né, defende a abertura, etc., né, acha a abertura do Geisel muito lenta, e está questionando muito, né, a questão da justiça. Né? Isso dificulta também para o Geisel, certo? Porque uma das questões que envolve essa questão da justiça é o que acontece, vamos dizer assim, com os civis que foram presos, com as torturas, os IPMs, todas essas coisas. Né? E essa oposição que vai crescendo e vai usando esse discurso, vai se aproveitando também do discurso econômico de ser a ditadura ser um governo injusto, vamos dizer assim, e também começa a crescer a ideia de que há uma injustiça política, há uma perseguição, essas coisas todas, e é um pedido de apuração, etc. E uma boa parte desses problemas foram gerados nos quartéis, etc., se deve, em parte, a essa linha dura. Aí, né? Então, você, de certa forma, se você quiser investigar essas coisas, você vai achar mais encrenca ainda com a turma do Mendes. Né? Por fim, certo? A gente tem uma série de mudanças importantes do lado externo da economia mundial, né, que também vale a pena a gente olhar. Né? A primeira questão importante é o fim do acordo de Bretton Woods. Né? Então, Bretton Woods, um lugarzinho perdido no meio dos Estados Unidos, ali em New Hampshire, onde se fez o acordo no pós-guerra que criou o FMI, que criou uma série de, o Banco Mundial, etc. E nesse acordo decidiu-se, naquele momento, montar um sistema monetário internacional com base em taxas fixas de câmbio. Né? Eu não vou entrar aqui na discussão de por que esse sistema vai ruir, certo? Mas no final do milagre, os sinais de que isso iria ter dificuldades começam a aparecer. Em 71, o Nixon abriu mão da chamada conversibilidade do dólar em relação ao ouro, né, da taxa fixa de câmbio entre o dólar e o ouro, que estava na base do sistema um pouco. Né? O sistema era baseado numa taxa fixa de câmbio entre o dólar e o ouro, né, e de taxas fixas de câmbio entre as moedas e o dólar. Né? E, em parte, porque você acreditava que aquele dólar estava ancorado, então, no ouro, etc. Né? Quando o Nixon, em 71, abre mão dessa conversibilidade, você, né, o que vai acontecer, certo? Com o sistema monetário internacional, para que serve a FMI, afinal ele veio para garantir as taxas fixas de câmbio, a gente vai vai conseguir manter as taxas de câmbio fixo, né? A partir de 71, 72, o dólar perde muito valor em relação ao ouro, né? O ouro se torna bem mais valorizado do que o dólar. Então, muita gente começa a falar, bom, mas eu vou ancorar meu barco no dólar, certo? Eu vou fixar minhas taxas de câmbio em relação aos dólares. Né? Os franceses já vinham questionando, vamos dizer assim, no sentido do chamado chamada crítica do, como que era o nome daquele professor belga, né? Paradoxo de Triffin, né? Triffin é um professor de economia belga que mostrava que tinha problemas nesse sistema, e os franceses já vinham atacando o dólar, já vinham questionando o dólar. Né? E em 73, a maior parte dos países estão abrindo mão das taxas fixas de câmbio. Né? No início, isso é considerado uma medida temporária, tem uma série de pessoas que tentam ainda defender a volta a um câmbio fixo, etc. Mas, a partir de 73, na prática, nunca mais voltou a ter câmbio fixo desde 73, em termos internacionais.
No começo, como eu disse, isso era visto como medida temporária. Na prática, a gente vê, né, que a partir de 73 você começa a ter oscilações importantes nas taxas de câmbio internacional, né? Então, a gente tem essa passagem do sistema monetário internacional com câmbio flutuante para um sistema com câmbio flutuante, né? E a instabilidade das taxas se torna importante, né? De uma maneira que você tem uma perda de valor do dólar e a oscilação entre as outras moedas. E algumas instituições estão ali que você não sabe muito bem para que serve, né? O FMI, que foi criado para dar garantia a esse sistema de câmbio fixo, né? Efetivamente, qual é o papel dele, né? Então, a partir do momento que em 73 eu tenho esse câmbio que se torna volátil, vamos dizer assim, né, você tem a reação de vários produtos, várias mercadorias, vamos dizer assim, que reagem, vamos dizer assim, essa instabilidade no mercado de câmbio, né, principalmente para aqueles produtos que têm, vamos dizer assim, a capacidade, que estão fixos em dólar, cujo preço está em dólar, certo? E naqueles mercados onde existe alguma capacidade de fixação de preços, né, nos mercados de fixed price, não flex price, certo? Onde as pessoas são formadoras e não tomadoras de preços, né, você tem, nesse período, essa instabilidade do câmbio, gera uma reação de proteção por parte das empresas, vamos dizer assim, de tentar aumentar um pouco o seu markup, tá certo? Ou aumentar um pouco os seus preços, para ter um colchão amortecedor em relação a essas instabilidades cambiais. Não é todo mundo que consegue, né? Você tem que ter setores que têm algum grau de oligopolização, e o setor onde isso foi mais claro foi o petróleo, né? Então, o petróleo tem o mercado oligopolizado, o preço os barris são cotados em geral em dólar, certo? Tem florim também, que é importante, mas né, a OPEP se reúne ali e resolve aumentar os preços do petróleo. Como tem vários motivos aqui para o choque do petróleo, né? Você tem as próprias guerras locais ali na região árabe, certo? Uma série de instabilidades políticas ali naquele momento, que também explicam esse choque do petróleo, além dessa reação a essa instabilidade nas taxas de câmbio, esse elemento, essa tentativa de se proteger com relação à instabilidade da taxa de câmbio, subindo os preços do petróleo, né, que é uma commodity importante, né? A gente pode ver aqui o gráfico, certo? Com no final aqui à direita de vocês veem o crescimento dos preços. Depois de 79 vai ter mais um crescimento de preço, né? Mas, de qualquer maneira, certo? Quer dizer, então você tem os preços aqui, né, eram muito baratinhos, mas no fundo eles foram multiplicados quase por 4, certo? 3, depende aí da forma como você deflaciona, vamos dizer assim, esses preços, mas então o preço, grosso modo, se multiplicado por 3, entre 3 e 4, né, isso vai pegar o mundo inteiro, né, de calça curta, né? Pouca gente esperava essa história. O Delfim disse que já sabia em 73, que teria falado isso, mas para muita gente o Brasil foi pego de surpresa. E esse preço, ele quase que imediatamente ele é transferido para o consumidor na gasolina, e em outros produtos que o petróleo é usado, né? Então, de maneira relativamente rápida, esse aumento de preço do petróleo causou um choque de preços, né, um choque de custos aí no processo inflacionário, por um lado, né? Então tem a inflação que se eleva por conta disso, e, por outro lado, um desajuste na balança de pagamentos, né? Então, os países importadores passam a importar o petróleo a um preço 4 vezes maior, né? É óbvio que os balanços de pagamentos começam a ter problemas. Inicialmente, os governos fizeram políticas de ajuste, né? Políticas restritivas foi o que a maior parte dos governos fizeram em relação a isso. Tentar diminuir as importações e diminuir esse impacto do aumento do preço do petróleo, diminuindo as importações. E essa diminuição das importações se faria via efeito renda, né? Via diminuição da renda
né, do PIB, da economia mundial, de modo a que cada um dos países tivesse, vamos dizer assim, uma diminuição das suas importações de petróleo, e isso, de alguma maneira, resolveria a questão cambial, a questão do balanço de pagamentos. Então, é uma alternativa de estagnação, né, de diminuição do crescimento, né, que junto, então, você tem vários países pisando no freio, né, freando a economia, ao mesmo tempo que a inflação está subindo aqui nesse período. Então, o famoso período da estagflação, em termos mundiais, não só, né, em termos da economia norte-americana, economia mundial. Tem outras questões ali, né? É verdade que o preço do petróleo foi um que subiu, mas não é o único que sobe, a gente já falou sobre isso. Tem questões salariais também aqui no período, um período bastante confuso, mas basicamente a gente tem aí um aumento da inflação e um descontrole do balanço de pagamentos causado pelo choque do petróleo, na maior parte dos países, que reage inicialmente com alguma pisada no freio, então você tem inflação e estagnação junto. Mas 75, 74, já final de 74, muita gente começa a usar uma coisa que eles não podiam ter usado antes, certo? Que era o câmbio. Então, se vários países começam a desvalorizar o câmbio como forma de enfrentar a crise. Isso é relativamente bem visto por várias pessoas. Então, aquilo que é considerado uma medida temporária, a taxa de câmbio flutuante, vai se tornar uma medida permanente, vamos dizer assim, né? As taxas flutuantes, eles ajudaram um pouco os países a enfrentar a crise do petróleo. E fazendo alguns cuidados, tomando alguns cuidados, fazendo hedge, etc., é possível conviver sem grandes problemas com taxas flutuantes de câmbio. E aí você tem dois encontros famosos, o encontro de Rambouillet e o encontro de Kingston, Jamaica, onde você revê todo o sistema monetário internacional e acaba oficializando a ideia de taxas flutuantes de câmbio e readequando o papel do FMI, dos seus diretores, em relação a esse novo mundo de câmbio flutuante. Certo? Então, as mudanças do cenário externo são essas, certo? Só tem mais um elemento que eu queria destacar, certo? Quer dizer, que é a questão do mercado financeiro. O mercado financeiro aqui ainda é um mercado de crédito e empréstimo, não é um mercado de capitais ainda de maneira fortemente estabelecida, né? Ainda um mercado de crédito, de empréstimos internacionais que funciona, né? O mercado de capitais está avançando, mas ainda é uma coisa pequena. E qual é a reação desse mercado financeiro de empréstimos a esse choque que vem aí do mercado de commodities, do preço, dos preços, etc. Né? Então, como é que o mercado financeiro reage a esse choque? Certo? Quer dizer, a reação do mercado financeiro, essas variações cambiais, essas coisas todas, é mudar um pouco a forma como você empresta. Né? Até então, os empréstimos eram feitos com taxas fixas de juros. Você ia no mercado, você ia no banco, captava o dinheiro e pagava uma taxa de juros qualquer. Qualquer não, né? Era que definia o governo ali, certo? Mas você definia a taxa de juros, né? Você estabelecia no contrato qual era a taxa de juros. Agora, qual é a diferença? É como se você estivesse selicando o contrato. Né? Se você tivesse, né, a palavra selicar o contrato. Na verdade, você está usando taxas flutuantes de juros. Então, se o Brasil fosse pegar um dinheiro emprestado num banco, no Citibank ou algum lugar assim, ele ia pegar os seus recursos e ia, qual que é a nova taxa de juros desse novo contrato? É uma taxa flutuante no sentido que é uma taxa que é a LIBOR, né, que é a Selic inglesa, né, ou a Prime Rate, né, a Selic americana, taxa de juros dos títulos públicos, espécie de média, taxa de juros dos títulos públicos ou inglês ou americano, mais um X, certo? Então, qual que é o teu empréstimo? É LIBOR mais 5. Então, você tem 5% de juros que você paga acima da taxa da LIBOR. Né? Quanto é que você vai pagar de juros? Não sei, depende de quanto for a LIBOR no dia que vencer o meu empréstimo. Então, os juros agora são flutuantes, né? Eles são pós-fixados, vamos chamar assim, né? Certo? Quer dizer, e eu não tenho mais aquela garantia de saber qual é a taxa de juros efetivamente que eu vou pagar.
né? Nesse momento, a taxa, essa LIBOR, essa Prime, ela está bem baixinha, está ótima, né? O mercado internacional tem uma liquidez estupenda, está sobrando dinheiro no mundo, até porque uma parte desse dinheiro que está na mão dos vendedores de petróleo, né? Esse dinheiro que vai parar na mão deles, né? A ideia é que você transferiu 2% do PIB mundial de quem compra petróleo para quem vende, né? Você faz com que esse dinheiro na mão dos países, dos vendedores de petróleo aumente, e ele, na verdade, pega esse recurso, não vai exatamente construir escolas nos seus lugares, ele vai aplicar no mercado financeiro, ele vai destinar esses recursos ao mercado financeiro, que ainda é o euromercado, vamos chamar assim, que se transforma no petromercado, nos petrodólares, no momento que tem pouca gente captando, se você lembrar que os países eles adotaram uma política mais recessiva nesse momento. Então, eu tenho um mercado financeiro relativamente barato, né, apesar de incerto, porque são taxas flutuantes de juros, né, e bastante líquido, bastante favorável para captar dinheiro. Né? Então, esse é o choque do petróleo, né, dentro desse conjunto todo. Qual é o efeito do choque do petróleo no Brasil? Né? Mas também vai ter efeito nas flutuações cambiais, etc. E o choque do petróleo tem esse mesmo efeito, certo? Quer dizer, é um choque de custos, né, que vai ter um impacto inflacionário e um choque no balanço de pagamentos, né, o valor das importações vai aumentar, além da gente ter uma certa dificuldade com as exportações, dado que os países pisaram no freio. Então, a gente vê aqui o dado, certo, de 74, e a gente vê como que as importações totais cresceram, né, elas praticamente dobraram nesse período, né, mais do que dobraram nesse período, as importações de um ano para outro, né? E se você olhar na tabela de cima, certo, você vai ver que tem um aumento um pouco para tudo quanto é lado, mas ele é principalmente explicado pela matéria-prima e pelos combustíveis lubrificantes que fazem o grosso desse aumento. Né? Então, esse é o efeito principal no Brasil, além do efeito do preço da gasolina, etc., né, na inflação, é um efeito no balanço, aqui na balança comercial, na verdade, no balanço de pagamentos, que se deteriora. Né? Então, essa é a situação, certo? Que está na mão do gás. Eu tenho um setor externo, né, e no ano que eu estou tomando posse, eu tenho uma crise internacional que se coloca sobre minha cabeça. Né? E aí a pergunta é o que fazer. Né? O que eu tenho que fazer? Eu já tinha um monte de analista que estava me dizendo, olha, dá uma pisada no freio. Agora, com o choque externo, né, há uma quantidade maior ainda de analistas que vai te dizer, ajusta a tua economia. O que é ajustar a economia nesse momento, certo? É diminuir a demanda, diminuir o ritmo de crescimento, né? Ao diminuir esse ritmo de crescimento, o efeito inflacionário do choque do petróleo deve ser contido, não que vai terminar, mas diminui. Né? E ao diminuir o crescimento, eu devo diminuir as minhas importações, principalmente de petróleo. Né? Né, a gente já tinha visto antes de que é necessário talvez uma diminuição para ajustar um pouco a própria economia brasileira. E agora, com o choque do petróleo, né, muitas pessoas dizem, agora sim a gente tem que ajustar a economia, ou seja, conter a demanda agregada interna, certo? Conter a absorção doméstica, vamos chamar assim, para encaixar esse choque, ou seja, para fazer com que essas importações caíssem a partir de 74 e eu reequilibrasse o balanço de pagamentos. Então, essa é a opção que o pessoal costuma chamar de ajustamento. Ela vinha junto com uma coisa que a maior parte dos países também fazia, certo? Que era, além de conter a demanda interna, a demanda agregada, certo? Você também desvalorizava o câmbio para dar uma ajudada aí nas exportações e nas importações, né? Na diminuição das importações e talvez ampliar um pouco as exportações, que é sempre bom, né? Dado que o choque vem de fora. E aí o governo começa a analisar ao longo de 74, começa a analisar essa opção. Para muita gente, é a opção que o ministro da Fazenda defende, né, passa a defender ao longo do ano de 74, fazer esse ajustamento.
O único senão que o Simonsen tem em relação a esse ajustamento, né, não só conter a demanda agregada, certo? Mas também ver a questão da desvalorização de câmbio é uma coisa mais complicada um pouco nesse cenário. Qual é o problema de desvalorizar o câmbio aqui? Né? Eu tenho 3 problemas na desvalorização de câmbio. Né? O primeiro é que ele acelera ainda mais a inflação. Né? Mas, né, a vantagem é que talvez ele diminuiria as importações, né, e aumentaria as exportações, resolvendo o problema do balanço de pagamentos que a gente viu ali na lâmina anterior, que na balança comercial era ruim. Né? Então, a ideia é diminuir essas importações e talvez até acelerar essas exportações. Então, fazer isso contendo a demanda e desvalorizando o câmbio. Né? Desvalorizar o câmbio tem alguns problemas, um deles é o que a gente chamou, talvez, um problema de inflação, e o segundo problema, na verdade não é um problema, é uma tradição no pensamento brasileiro, que a gente chama de pessimismo das elasticidades. O que quer dizer o pessimismo das elasticidades? A ideia é de que desvalorizar o câmbio aumenta exportação e diminui importação, ninguém tem dúvida em lugar nenhum do mundo, certo? Quer dizer, o problema todo é que qual é o tamanho disso, né? Quanto que eu preciso desvalorizar o câmbio para ele ter uma diminuição importante nas importações ou um aumento das exportações? Né? Qual é a elasticidade, preço, né? Câmbio, importação, qual é a elasticidade, câmbio, exportação? O pessimismo das elasticidades dizem que essa elasticidade é baixa, é pequena. Né? Então, desvalorizar o câmbio tem um efeito pequeno sobre diminuição de exportação e um efeito pequeno sobre aumento, diminuição de importação, porque o grande efeito sobre importação é crescimento, certo? E não câmbio. Né? Então, o câmbio tem um impacto pequeno sobre as importações. Né? Se desvalorizar, vai cair as importações, mas vai cair pouco. Vai aumentar as exportações, mas não vai aumentar pouco. Essa é uma discussão grande que tem sempre no Brasil, o pessoal está sempre calculando, aí, tentando calcular as elasticidades, câmbio, balança de pagamentos, né? Balança comercial, principalmente. Então, a hipótese aqui, nesse momento, principalmente para os governantes, é que essa elasticidade é baixa, então daí o pessimismo das elasticidades. E o terceiro elemento, a me dizer não desvaloriza o câmbio, né? Aí contra a ideia de desvalorizar o câmbio, é uma questão importante sempre na história brasileira, que muitas vezes a gente deixa de lado, principalmente porque não está no livro de macro, isso só está no curso de história. Né? Qual que é o problema? Né? O livro de macro, normalmente, ele não vê muito os chamados efeitos patrimoniais que você tem quando você olha a questão cambial, ou quando você olha as questões de uma maneira geral. Então, qual é o problema nesse momento? É que durante o milagre, o período anterior, até 73, você teve um endividamento muito grande, e um endividamento muito grande das empresas privadas. E essas empresas privadas tomaram uma dívida lá fora, uma dívida externa muito grande. E muitas dessas empresas são produtoras de bens domésticos. Eles tomaram dinheiro lá fora, mas elas vendem dentro do Brasil. Então, desvalorizar o câmbio para essas empresas tem um efeito na dívida, ou nos valores que ele tem que pagar na dívida, né, no patrimônio que ele tem, né, no passivo dele, em termos de dólares que ele está devendo. Né? Tanto no total da dívida, certo? Quanto que esse total da dívida representa em reais, quanto na quantidade de reais, na época de cruzeiros, certo? Que ele precisava gerar para pagar os juros dessa dívida, que também está em dólar. Né? Então, você sempre tem que tomar cuidado na história brasileira quando você fala, vou desvalorizar forte o câmbio, para saber se as empresas no Brasil estão ou não endividadas e se elas estão ou não redeadas. Se elas fizeram hedge, se elas trabalharam aí em algum tipo de mercado futuro, algum tipo de mercado de proteção a essa desvalorização de câmbio. A hipótese aqui, novamente, é que essas empresas não fizeram esse hedge, ou seja, eles não se protegeram em relação à possível desvalorização de câmbio. Então, se viesse a desvalorização de câmbio, havia uma forte probabilidade de você quebrar muitas empresas que tinham tomado dinheiro emprestado no período anterior. Né?
Então, esses três elementos, ele coloca o governo e fala, olha, desvalorizar o câmbio nessa altura do campeonato pode não ser produtivo, porque as elasticidades não são razoáveis, pode ter um efeito inflacionário e posso quebrar muita empresa boa aí, né, que se endividou lá fora. Então, vamos olhar com cuidado isso. E o lado de conter a demanda tinha aquele grande problema político que a gente já chamou a atenção, né? Que é você diminuir o ritmo de crescimento num governo que está num fio de navalha, pressionado pela oposição e pressionado, vamos dizer assim, por uma espécie de oposição interna, né? De uma, dos próprios militares. Então, o gás, eu vi esse negócio de diminuir a demanda, de pisar no freio, como um problema político muito grave, muito sério, que ele não estava muito afim de embarcar. Então, em razão dessas questões políticas e desses problemas com o câmbio, essa opção de ajustamento vai ser afastada. Né? E o que o governo faz, né, ao invés de fazer esse ajustamento? E muitos analistas vão dizer que ele vai fazer um financiamento. Vai olhar e falar, bom, o mercado financeiro internacional está barato, está líquido e barato. Eu tenho uma crise de balanço de pagamentos, como a gente viu ali na tabela anterior. O que eu faço com uma crise de balanço de pagamentos? Eu posso passar por cima dela, certo? Eu pego o dinheiro emprestado, uso esse dinheiro para pagar meu problema no balanço de pagamentos, né, e de boa, certo? Lá na frente eu ajusto, essa crise vai passar, etc. Então, eu mantenho o crescimento, não enfrento essas questões políticas, vou ao mercado financeiro internacional, pego recursos e pago a crise, né? Pago esse petróleo aí, certo? Quer dizer, talvez internamente eu tente, via aumento de preço da gasolina, de algumas coisas, alterar esse problema com o petróleo. Né? E tentar diminuir a compra de petróleo, alterando os preços internos, como eu disse, aumenta o preço da gasolina, aumenta o preço de alguns produtos aqui, isso diminui a demanda por esses troços, e eu vou pouco a pouco ajustando. Mas o grosso do problema de balanço de pagamentos, eu uso o financiamento externo, que nessa época, apesar de estar com um probleminha novo, que é essa taxa de juros flutuantes, que eu não sei o que vai dar quando eu for pagar, né, eu pego esse dinheiro aqui que está barato. Né? Então, a visão que se tem, certo, sobre o que aconteceu no Brasil é essa aqui um pouco, que esse ajustamento, que muitos países fizeram essa opção, o Brasil, por problemas políticos, junto com algumas questões econômicas ligadas ao câmbio, principalmente, mas basicamente por problemas políticos, ele joga essa opção que para muitos técnicos seria a opção mais correta do ponto de vista econômico. Né? E opta por essa opção de financiamento, que para esses mesmos críticos, qual é a racionalidade econômica de você fazer esse financiamento? É apenas se você imaginar que a crise do petróleo é uma espécie de uma marolinha, certo? De uma crise pequena, passageira, pequena, né, que eu dá para financiar. Tive um problema ali, certo? Vou ficar 2 meses sem receber, peço o dinheiro emprestado, e depois eu pago, certo? Quer dizer, então você tem uma visão, de certa maneira, crítica em relação a essa opção do governo. O governo está financiando porque ele tem uma ideia ou de que ele é um país diferente do resto do mundo, o Brasil é um país de cocaine, onde o Brasil é muito diferente do resto do mundo, ou a interpretação dele também é diferente do resto do mundo, dizendo que a crise do petróleo é uma coisa pequena, passageira, né? E o que você está fazendo, na verdade, é adiando um problema que era para resolver hoje, certo? Você vai jogar lá na frente, só que lá na frente você vai jogar com uma dívida ainda maior, né? Então, há uma crítica gigantesca. Né? Quando sai o segundo PND e as pessoas leem o segundo PND que você não vai fazer o ajustamento, então aquele flerte que o ministro está fazendo, o Simonsen, estava tendo com a opção ajustamento, ela é afastada pela leitura do segundo PND, aonde o Geisel está convencido talvez pelo ministro do Planejamento, né, o Reis Veloso, que é o autor do segundo PND, né? O Brasil fala, não, dá para passar por essa crise sem botar o pé no freio, a gente fazendo financiamento. Né? Então toca. Né? E aí o pessoal cai matando. Certo? Fala, olha, isso está errado, certo? Isso vai dar com os burros na água, etc. Né?
E aí o governo tenta se explicar, dizendo que não é isso, que não é bem aquilo, que o financiamento não foi uma razão política, que não é bem assim. Né? Mas quem mudou mesmo essa história é esse sujeito aqui. Infelizmente, esse professor de economia, chama Antônio Barros de Castro, junto com outro, que eu deveria ter colocado a foto, para ser justo, né? Também aqui, certo? Mas o Antônio Barros de Castro é um professor da Federal do Rio de Janeiro, ex-professor da Federal do Rio de Janeiro, uma pessoa muito bacana, infelizmente falecida. Ele vinha muito aqui em Ribeirão a convite do professor Rudinei. Ele adorava visitar as usinas, visitar as fábricas. Era um economista meio chorifável, o pessoal brincava, que ele gostava de ver um pouco essa questão das indústrias, de como estava indo, enfim. E o Barros de Castro, ele escreve um livro, que é esse que vocês estão vendo aí, Economia Brasileira em Marcha Forçada. E ele vai dizer, olha, não é bem assim as coisas. Essa opção financiamento não é bem assim. É verdade que o governo brasileiro, ele manteve a economia crescendo, ele não quis a opção ajustamento, porque ele mantém a economia crescendo em marcha forçada, como ele está dizendo aqui no título. Né? A economia continua crescendo em marcha forçada. Mas não é simplesmente financiar uma crise de balanço de pagamento. Né? Essa é uma visão muito tacanha do que está acontecendo no segundo PND, certo? Quer dizer, né? O que você está financiando é, sim, uma crise de balanço de pagamentos, que talvez até seja maior ainda, porque o que eu estou fazendo o segundo PND, ele é um enorme pacote de investimentos novos que vão buscar reajustar toda a estrutura produtiva, toda a estrutura de oferta de longo prazo da economia brasileira. Né? Então, eu não estou financiando só um desequilíbrio do balanço de pagamentos por conta de petróleo. Eu estou financiando, sim, né? Pegar dinheiro emprestado lá fora para pagar lá na frente, é verdade isso. É verdade que eu estou mantendo a economia crescendo na marcha forçada, né? Então, estou me endividando para manter o crescimento, mas além de manter o crescimento, pagar as importações de petróleo, eu estou fazendo um ajuste na estrutura de oferta. O que é esse ajuste na estrutura de oferta? Eu estou fazendo uma série de investimentos, né, que vão dar lá na frente uma alteração na estrutura produtiva brasileira, de modo que eu vou diminuir a minha necessidade de importar petróleo, bens de capital, certos minerais e uma série de outros produtos que eu hoje importo muito, e também vai me dar uma capacidade de aumentar minhas exportações de uma série de produtos novos, como minérios, como agrícolas, etc. Né? Então, é verdade o financiamento, é verdade a manutenção do crescimento, mas é mais do que isso. Existe um ajuste nessa estrutura de oferta, que esse ajuste na estrutura de oferta, né, certo, que estaria nesse segundo PND, segundo Antônio Barros de Castro, e é óbvio que o governo vai confirmar, né, mantém, então, o crescimento econômico na ordem de 10% ao ano, né? Na prática não vai ser isso, mas mantém o crescimento econômico de 10%, um crescimento industrial de 12%, né? Aqui estão um pouco as metas aí de crescimento do segundo PND, por setores, etc. Mas o ponto mais importante é que esse segundo PND, ele tenta, vamos dizer assim, reconstruir um pouco a economia industrial brasileira, né? E enfrentar essa vulnerabilidade externa que a gente já se referiu na estrutura produtiva brasileira. E essa vulnerabilidade está dizendo porque eu tenho uma estrutura produtiva que é incompleta. Eu, no Brasil, não produzo suficientemente petróleo, eu não gero suficientemente energia no Brasil. Né? Eu não produzo minério, eu não produzo só sódio, potássio, cloro, né? Cloro, potássio, eu não produzo PBK, eu não tenho minério suficiente, eu não tenho níquel suficiente, eu não tenho alumínio suficiente, eu não tenho uma série de produtos suficientes. E o segundo PND, então, é esse pacote de investimentos que vai tentar completar essa estrutura industrial brasileira, né? Que historicamente nunca foi completa, certo? Além do que tecnologicamente o mundo mudou, então eu vou investir nesses setores onde eu sou vulneráveis, principalmente os setores de bens de capital e os setores de insumos básicos. Note que há uma alteração da prioridade. No milagre, os setores importantes eram
bens de consumo duráveis, principalmente, né? Também bens de capitais. Agora, continuam bens de capital, são chamados bens de capital sob encomenda, e os insumos básicos. Então, eu vou investir nesses setores. Quando eu terminar o investimento nesses setores, eu vou gerar uma capacidade de produção que vai diminuir minha necessidade de importação e vai aumentar minha capacidade de exportação, né? É esse ajuste na estrutura de oferta que é importante, que, na verdade, o Antônio Barros de Castro vai dizer que foi o importante do segundo PND, né? Que não é um financiamento, então, puro e simples, né? Então, essa interpretação, né, coloca os críticos numa situação, opa, peraí, então a coisa é um pouco diferente, né? Se a gente olha um pouco os setores do segundo PND, né, então os setores é bem de capital, precisamos de bem de capital sob encomenda. Bem de capital sob encomenda é aqueles bens de capital que não estão na prateleira, né? A turbina de usina, hidrelétrica, esses setores eletroeletrônicos mais pesados, etc. Tem investimento em transporte, aqui tem uma foto aí da Norte-Sul, tem algumas coisas que vão ser feitas e são aqueles elefantes brancos também. Mas tem alumínio, tem níquel, manganês, cloro, potássio, enxofre, petróleo, investimento no petróleo. Você vai buscar petróleo na bacia, você vai buscar petróleo na bacia do Nordeste, e depois ele descobre que ele está mais para baixo, na bacia de Campos. Mas o Brasil até então não explorava o petróleo no alto mar, certo? Não tanto quanto foi. Você vai criar polos petroquímicos, como de Camaçari, na Bahia, de Triunfo, no Rio Grande do Sul, né? Vai entrar com toda a indústria de fertilizante defensivo agrícola no Brasil, as indústrias de papel e celulose no Brasil que também não tinham, né? A energia, você vai construir Itaipu, você vai construir Angra, né? Vai entrar em cena o Proálcool, né? Além de produzir petróleo internamente, né? Então você tem aqui tem alguns dos planos do segundo PND. Redução na participação das importações de bens de capital, aumentar a produção de aço, aumentar a produção de zinco, o projeto Carajás, que é um projeto ali de minério de ferro aqui, certo? Quer dizer, né? Projeto de Itaipu, que está aqui, certo? Angra, enfim, você tem aí uma série desses produtos, então, cuja ideia era ampliar a produção também de cloro em Alagoas, de potássio em Sergipe, enfim. Mas vocês leem lá o segundo PND para ver todos os projetos bacanas. Então, essa é um pouco Então, saiu a discussão, ou seja, essa interpretação dá uma certa racionalidade econômica a essa história. Então, os críticos diziam que o segundo PND é uma opção sem racionalidade. Desculpa, os críticos diziam que é uma opção sem racionalidade, está errado aí. Sem racionalidade econômica, mas com justificativa política. O que o ABC, o Antônio Barros de Castro, faz, que o governo vai dizer, não, era isso mesmo que eu quis dizer, né? Por que não disse antes? Porque o Antônio Barros de Castro escreve esse livro em 85, certo? Né? Ele diz, não, segundo o PND, tem uma racionalidade econômica, não é tão pouco inteligente assim, certo? Ele pode ter problemas, mas ele tem essa racionalidade econômica, que é essa alteração na matriz produtiva. Então, já começa essa discussão sobre os objetivos do segundo PND. E aí os críticos, né, aí passa o tempo, certo? Quer dizer, pode ser, certo? Quer dizer, né, então os críticos, né, continuam com aquela ideia de que você está adiando um ajustamento que tinha que ter sido feito com ampliação do endividamento, né? Então, o que o Brasil tinha que ter feito em 73 era feito o ajuste. Não fez o ajuste, vai ter que fazer alguma hora. Só que o que aconteceu é que agora você vai ter que fazer esse ajuste com uma dívida que é 4 vezes maior, ou 3 vezes maior. Uma dívida que era de 15 bilhões passou a ser uma dívida de 50 bilhões. Né? Então, para os críticos, a coisa só piorou, certo? Quer dizer, eu tinha uma dívida, agora eu tenho uma dívida maior e eu tenho que fazer um ajuste, né, com o preço do petróleo na lua, etc. Né? O que o Antônio Barros, os defensores, falam, não. Se essa mudança na estrutura de oferta existir, ela vai gerar exportação, aumento de exportação e redução das importações, e essa balança comercial nova paga esse endividamento. Essa é a aposta do Antônio Barros de Castro, seria a aposta do segundo PND. Né? Bom, e aí o que acontece aqui, para a gente já encerrando aqui, certo? Nos anos 80, então é difícil você dizer se o segundo PND é uma boa ideia ou não, sem botar os anos 80 na parada, sem começar a conversar um pouco sobre os anos 80. Né? O que aconteceu nos anos 80? Afinal de contas, você pagou ou não pagou? Gerou ou não gerou essa
essa alteração na estrutura de oferta. O que aconteceu? Né? E aí você olha o que aconteceu, você pega o começo dos anos 80, o que você tem? Você tem a crise da dívida. Né? Uma baita crise. Né? Aí vem os críticos e dizem, tá vendo? Né? Se endividou, mais ainda, já tinha uma crise nos anos 70. E vem os anos 80, você tem, começo dos anos 80, tem uma dívida maior. Então, essa crise da dívida, o que é? Reflexo dos erros do ciclo do PND, de você ter ampliado o endividamento e não ter feito o ajuste naquela época. É a verdade que aconteceu mais uma coisa. Acrescido a uma dívida maior e não ter feito o ajustamento em 73, 74, você tem o segundo choque do petróleo em 79, né? E você tem uma subida das taxas de juros em 79 e 80 também. O que complicou, né? Porque minha dívida, que parecia baratinha, ficou cara pra caramba agora, porque as taxas de juros cresceram, porque a Selic não, mas a LIBOR, a Prime Rate, as taxas de juros americanos subiram, e, portanto, as nossas dívidas subiram também. Então, você tem um grande problema. Então, a culpa da gente estar com um problema nos anos 80 é culpa do segundo PND. Porque eu não quis ajustar lá, o gás eu não quis ajustar em 74 e se endividou ainda mais. Né? Aí chega os anos 80, certo? Quer dizer, o que eu tenho, certo? Eu tenho um aumento nos juros, olha a quantidade de juros que eu tenho que começar a pagar. Eu pagava 5 bilhões de juros, agora eu tenho que pagar 15. Né? E, dado o aumento das taxas de juros internacionais, uma outra coisa que vai começar a acontecer é que é difícil pegar dinheiro emprestado agora, nos anos 80. Nos anos 70 era fácil, nos anos 80 não tem mais dinheiro. Depois do chamado setembro de 82, 83, ficou quase impossível para o Brasil captar recursos lá fora, só capta no FMI, etc. Quando teve a moratória latino-americana, a moratória, né, do México, da Argentina, o Fundo Brasil não conseguia captar mais recursos lá fora, não conseguia rodar mais a dívida. Né? E os juros mais altos. Né? E aí, de novo, pô, se você não tivesse essa dívida, não tinha esse problema todo. Certo? Quer dizer, essa é a crítica. Né? E se você olhar, o choque do petróleo, no início também já era um problema no Brasil. Né? E cadê aquela porcaria daquela mudança na oferta? Né? Para resolver esse problema do aumento dos juros e não acessar mais fluxo de capitais, o que o Brasil vai ter que fazer nos anos 80, certo? Que são as aulas da semana que vem, né? Eu vou ter que gerar mega superávites comerciais. Né? Vou ter que gerar esses superávites comerciais. E como é que eu vou gerar os superávites comerciais, segundo os críticos? Com isso aqui, ó. Se você olhar o que é isso aqui, a taxa de crescimento da economia brasileira no início dos anos 80 é menos 4% e menos 3% ao ano. É uma recessão brutal da economia brasileira em 73, em 81, 83. Então, para fechar aqui a crítica, né, a solução que você tem para enfrentar a crise da dívida passa por você fazer o ajuste que você não fez em 74 em 83, 81, 83. Só que um ajuste muito mais pesado, muito mais duro do que você teria que ter feito lá atrás. Né? Por quê? Porque você está com uma dívida maior, com taxas de juros mais elevados, com mais choques, mais problemas no caminho. Né? Então, a solução para a crise você enfrentou, certo? Você conseguiu gerar superávites comerciais para pagar a dívida que você tinha contraído, certo? Quer dizer, ou pelo menos os juros dessa dívida, né? Não é nem a dívida toda, são só os juros aqui. Né? Mas para gerar esses superávites comerciais, o Brasil foi forçado a fazer aquele tal de ajustamento. Né? E também desvalorização do câmbio também aqui. Mas isso a gente vai ver nas próximas aulas. Mas no fundo a crítica que é? Esse segundo PND simplesmente jogou para frente um problema que podia ter enfrentado de maneira muito mais simples, muito mais calma lá atrás. Né? Então essa é a grande crítica ao governo Geisel, certo? É um erro para esses críticos. A turma do Antônio Barros de Castro vai se defender. Né? O governo vai se defender e vai dizer o seguinte, olha, tudo bem, né? Os anos 80 eu tenho a crise da dívida, ele não pode negar esse fato, certo? E a crise da dívida existiu porque você teve uma coisa inesperada. Ninguém sabia que havia um segundo choque do petróleo e nem sabia que ia subir as taxas de juros. Aí tem uma discussão se era esperável ou se não era, eu não vou entrar nessa discussão agora. Então, a culpa da crise não é do segundo PND. A culpa da crise é da nova crise. Na verdade, é uma segunda crise.
né? A culpa da crise é o aumento dos preços do petróleo, o segundo aumento, né? E o aumento das taxas de juros provocado pelo presidente do Fed americano e pelo Reagan, né? Pelo Ronald Reagan. E se o segundo PND tem alguma culpa nessa história, é porque atrasou. Porque os investimentos do segundo PND parecem os do PAC, né? São tudo empacados, certo? Demoraram para começar. Então, quando chegou essa segunda crise, né, essa crise do petróleo, dos juros, em 79, aqueles investimentos previstos pelo segundo PND não estavam prontos, não estavam maturados. Eu ainda não gerava, por isso que eu tive aquele problema na balança comercial, eu ainda não gerava superávites comerciais. Mas dê tempo ao tempo, né? O que o Antônio Barros de Castro vai dizer? Por que você tem que olhar 81, 83? Por que você não olha 84, 85? Olha o que está acontecendo em 84, 85. A economia brasileira está crescendo 5%, na verdade, 86 está crescendo 84, 5%, 86, 84, 5%, e 85, 7%, 7,5%, 8%. A gente voltou a aquecer, né? E o que está acontecendo em 84, 85? Olha aqui os saldos comerciais. Eu não preciso da recessão para gerar os saldos comerciais. Eu gero os saldos comerciais com um crescimento de 4,5%. Não é a recessão que gera os saldos comerciais. O que aconteceu em 84, 85? Né? Para o Antônio Barros de Castro e outros, agora sim, os investimentos segundo o PND apareceram. Agora sim, as exportações aumentaram e as importações diminuíram em função dos efeitos segundo o PND. Né? Então, o segundo PND não é tão ruim assim, certo? Quer dizer, ele gerou sim o superávit comercial. Né? Talvez devesse ter gerado um maior ainda, certo? Né? Mas a gente não esperava essa segunda crise, chegou atrasado, é verdade, certo? Mas já é assim, certo? Há sim essa mudança na estrutura produtiva brasileira. Se você olhar pelo coeficiente de importações que está aí na tela, você vê como o coeficiente de importações caiu, segundo o... E o Antônio Barros de Castro começa a fazer uma conta, eu deixei o texto para vocês lerem, de quanto cada um dos setores onde teve investimento economizou em termos de dólares. E ele monta esses gráficos que estão aí. Né? Esses gráficos mostram o que está em achurado, certo? É o que o governo esperava em 82. Né? E em preto é o que aconteceu. Né? Segundo ele, a diferença entre o que aconteceu e o que eles esperavam é que o que aconteceu é a entrada em cena das exportações e das importações, da não importação, fruto dos investimentos setoriais feitos no segundo PND. Né? Se não fosse o segundo PND, a gente tinha a linha achurada. Com o segundo PND, a gente tem a linha cheia. Você olha como as importações são bem mais baixas com a linha cheia. Essa é a opinião do Antônio Barros de Castro. Tá? E na parte de cima, né, você olha 84, como as exportações com linha cheia são maiores do que com linha achurada. Né? Então, o saldo comercial de 13 bilhões, segundo ele, pelo menos 7 bilhões desse saldo comercial, essa é a conta que ele faz ali na tabela ao lado, né, são frutos de investimentos do segundo PND. Então, o segundo PND pode ter seus erros, tem um grande problema, que é a demora, né? Vai ser pego de surpresa por uma nova crise internacional, segundo no petróleo, a crise de juros, mas não é a imbecilidade completa, como dizem os críticos. Essa é a defesa do Antônio Barros de Castro, e ele, nessas análises setoriais, ele vai usar muito uma tabela como essa aqui. Né? Quanto que, se você olhar, eu não vou ler essa tabela toda, não sei se vocês conseguem ver, mas quanto que, por exemplo, em 74, ou seja, no início do segundo PND, o Brasil importava de aço. 40% do aço brasileiro era importado em 74. Aí você olha em 79, você vê que ele vai usar o dado de 83. Deveria ter usado o dado de 79, mas efetivamente os investimentos atrasaram. Isso ele concorda. Né? Aí você olha o dado de 83.
Você vê que em 83 só 1% do aço consumido no Brasil é importado. E olha, continua olhando na tabela, você vai ver que em 74 o Brasil exportava 2% do seu aço. Hoje ele exporta 37%, hoje não, em 83 exportava 37%. E você vai olhando, a mesma coisa vai acontecer, por exemplo, alumínio. O Brasil importava metade da sua necessidade de alumínio, e agora importa 2%. Né? Cobre, zinco, a mesma coisa, certo? Note que em 79, muitos dos lugares, por exemplo, você pega, não tem aqui, tá certo, mas você pega petróleo, em 79 o Brasil consumia mais petróleo do que em 74. E esse petróleo era mais importado do que em 74. Por quê? Porque o Brasil demorou para produzir o petróleo. Na verdade, demorou para achar o petróleo. O pessoal começou a procurar lá na bacia do Recôncavo Baiano, lá em cima. Por isso que fizeram o polo de Camaçari, em Salvador. Procuraram lá na Baía de Todos os Santos. Né? Depois de um tempo, isso foi 78, descobriram que o petróleo estava na bacia de Campos. Né? Tinha que ter feito um polo petroquímico em Campos, né? Mas foi lá em cima que fizeram. Mas acharam petróleo. Né? E esse petróleo começou a sair, vamos dizer assim, ao longo dos anos 80. Então você pega o final do segundo PND, parece que não produziu petróleo nenhum e que esse investimento é uma porcaria. Né? O que o Barros de Castro falou, tem um erro. Certo? Quer dizer, mas, se você olhar, a partir de 83, 84, o Brasil começa a aumentar a produção de petróleo. Nesses investimentos, obviamente, certo? Mas não é tão imbecil, tão errado, tão pouco racional como diziam os críticos. E é esse o grande debate. Agora, então, o que o Barros, para terminar aqui, o que o Barros vai dizer, certo? Quer dizer, que esses anos 80, certo? Essa crise, né, essa geração de superávites comerciais não seriam gerados se não fosse os investimentos segundo o PND. Né? Então, tem aí uma discussão na literatura que vem até hoje. Né? É óbvio que as posições são menos... Eu forcei um pouco as posições aqui na fala, certo? Mas a posição crítica vê o segundo PND como... Até entende que tem alguns investimentos, mas como um exagero, como uma coisa... tinha que ter feito um ajuste lá atrás, o endividamento é muito grande, fora as questões de déficit público, essas coisas que eu nem toquei aqui, né? E que esses investimentos, na verdade, a geração do superávit vem, mais do que dos investimentos, ela vem do ajustamento, né? da recessão. A recessão é que te leva ao superávit. Por que a recessão leva ao superávit? A recessão diminui as importações, desculpa, né? E a recessão ela te estimula as exportações, porque eu não posso vender aqui, eu vou vender lá fora, se eu conseguir. Então, você tem aqui, né, o ajuste que você vai fazer nos anos 80, ele é feito pela recessão, pelo sofrimento da economia brasileira, que não deveria ter acontecido, certo? Quer dizer, que deveria ter sido feito em 73 de uma maneira muito mais leve. Né? O Brasil vai ter esse problema porque se endivida de maneira muito grande, não só o Brasil, como toda a América Latina nos anos 70. Né? O Antônio Barros de Castro diz, olha, tudo bem, tem essa dívida que é grande, mas note que essa dívida não foi feita à toa. Você teve uma série de investimentos novos, uma série de novos produtos, e esses produtos demoraram a aparecer sim, mas apareceram. Dificilmente eu poderia ter os anos de 84, 85 com a economia crescendo e gerando ao mesmo tempo esse superávit. Então tem aí um debate na literatura, um debate grande, e só para encerrar aqui, eu vou contar uma historinha, né, que é o seguinte, quando eu fui aluno de mestrado, né, eu tinha vários colegas, né, ainda bem que eu tinha colegas, mas eu tinha 2 colegas que estudaram essa questão, né, que fizeram teses nessa questão. E, na verdade, um defendeu esse lado mais crítico e o outro defendeu o lado mais Antônio Barros de Castro de ser, sabe? Quer dizer, né? Cada um fez a sua tese, etc. E os 2 tiraram 10, com louvor e distinção. Né? Os 2 passaram. Né? Então, você vê que essa discussão não é simples. Né? Na verdade, o que você entende com essa ideia de que os 2 passaram é que se você montar a banca, você passa, tá certo? Montar a banca direitinho, você passa no mestrado. Brincadeira, tá certo? Mas é só para a gente entender aqui que você tem aí
uma discussão que não está muito bem resolvida ainda dentro da academia, certo? Quer dizer, o pessoal tem, né, esses dois lados. Né? Eu, como bom mineiro, né, eu dei os dois lados para vocês e vou deixar vocês aí se virarem ao longo do curso aí para ver de que lado vocês estão. Então, essa é o que eu queria conversar um pouco com vocês hoje, certo? Quer dizer, de mostrar essas opções que estavam na mão do Geisel, né? Quais eram as discussões que ele enfrentava, né? As decisões que ele tomou e um pouco, enfim, as discussões que tem até hoje sobre se foram boas ou não as decisões tomadas ali pelo Geisel e seus sucessores. Na aula de amanhã, vamos ver se a gente toca um pouco mais a questão de como foi aí o dia a dia da política econômica, quer dizer, como que esses investimentos, de alguma maneira, saíram, que tipo de financiamento, como que foi esse endividamento, enfim, um pouco mais de política econômica, aí, vamos dizer assim, mais macroeconomia do dia a dia. Né? Então é isso. Queria saber se vocês têm aí alguma dúvida grande, pequena, enfim, sobre a aula. A gente estou sempre também respondendo os e-mails, ou tentando responder os e-mails. Mas, enfim, eu vou parar a gravação aqui para deixar vocês mais à vontade.